Em 1914, nasce na cidade de Aquileia, na Itália, o menino Giulio Paulin, filho de Rosa Pacor Paulin e Pedro Paulin. Por causa das dificuldades do pós-guerra, 1914 ocorria a Primeira Guerra Mundial, vieram para o Brasil, ou, como se dizia na época, vamos para a América. Aqui se instalaram no ano de 1923. Por causa da ortografia brasileira, Giulio passou a se chamar Júlio, com J e não com G. A família ganhou um pedaço de terra e tiravam o sustento da lavoura na região de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ainda jovem, ingressou no seminário. Tinha a intenção de ser padre, mas alguns anos depois, seus superiores o aconselharam a formar uma família, pois viram que essa era a sua verdadeira vocação. No ano de 1941, com a idade de 27 anos, foi apresentado a uma jovem de 18 anos chamada Geraldina, com quem se casou 3 meses depois, em 1º de outubro de 1941, na cidade de Nuporanga. Pouco tempo depois, mudaram-se para a capital, no bairro da Moca. E assim se inicia a vida da família de seu Júlio, Dona Geraldina e seus 15 filhos. Vieni qui, piccolo bambino, lascia nelle mie mani ciò che può succedere. Chiamami se senti paura o freddo, io ti copro, ti alimento ed indovino tutto quello che succederà. Ed indovino tutto quello che succederà. Vieni qui, piccolo bambino, lascia nelle mie mani ciò che può succedere. Chiamami se sente paura o freddo, io ti copro, ti alimento ed indovino tutto quello che succederà. Ed indovino tutto quello che succederà. Vieni qui, piccolo bambino, lieviti alla mia breccia questo momento e poi si vedrà. E poi si vedrà. E poi si vedrà. Eu vou contar uma história da época que ele não queria mais trabalhar na roça e acho que estava, ou era para nascer eu, só pode ser eu ou Augusta, não sei. Aí ele tinha ido para Batatais, mas era bem justamente a época de guerra. E não dava serviço para ninguém, né? Não dava serviço para os italianos. Então, mas ele, como ele não queria trabalhar mais na roça, ele foi lá numa oficina lá da mecânica que existia, lá em Batatais, que a turma transformava os motores, a gasolina em gasogênio. Por causa da guerra não tinha mais gasolina, a gasolina era racionada. Então transformava os motores em gasogênio, né? Aí então meu pai foi lá e falou que era mecânico, mas ele não entendia nada de mecânico, mas ele falou que era mecânico. Bom, então o que ele fez? Aí ele passou a mão e o cara falou, bom, então você vai de experiência, começa a trabalhar aí. Aí ele foi, começou a fazer o serviço lá, mas ele não entendia nada, ele não sabia nem as ferramentas ele sabia.
Aí o homem mandou, ele falou, escuta, olha, você vai tirar a caixa de câmbio daquele carro lá, né? Pra desmontar ela, pra mim consertar. Aí meu pai passou a mão e foi lá, foi embaixo do carro e ficou olhando assim por baixo do carro. Falei, cara, e agora? O que é esse desgraça de caixa de câmbio? O que é isso? Aí ele saiu debaixo do carro e falou, escuta aqui, ó, eu preciso de um ajudante, caramba. Vê, me arruma um ajudante pra mim aí, porque senão não dá. Aí sempre nessas oficinas tem os molequinhos lá, não sei se era sobrinho do dono, que fica enchendo o saco na oficina lá. Ele falou, escuta aqui, ó, rapazinho, vai ajudar o Júlio lá, vai. Aí o molequinho foi lá e entrou debaixo do carro, junto com meu pai lá, e ele olhou assim, falou, escuta aqui, ó, segura a caixa de câmbio aqui, não, me dá a chave, né, a chave pra tirar os parafusos. Como o molequinho sabe que medida que é, já deu uma... Aí ele olhou pra chefe e falou, se ele me deu essa, porque é essa mesmo. Aí eu falei, e agora onde é que é essa caixa de câmbio, cara? Escuta, onde é que fica a caixa de câmbio aqui, né? Segura ela pra não cair. Aí o moleque pôs a mão, falou, é isso aqui, caramba, que legal. Aí pra tirar parafuso é fácil, né? Tirar os parafusos, tudo mais. Aí ele arrancou a caixa de câmbio assim, né? E empurrou lá e depois deu pro molequinho. E lógico, o mecânico principal lá, que era o dono, que consertava, né? Quer dizer, ele fez umas proezas sem saber coisa nenhuma, ele passou a mão aí ele falou que ele trabalhou lá 6 meses e aprendendo desse jeito, né? Fingindo que sabia e os caras que estavam ensinando ele sem perceber. Quer dizer, ele estava sendo mecânico em 6 meses sem nunca ter trabalhado de mecânico. Quando eles chegaram aqui em São Paulo, ele e meu tio Toninho, começaram a fazer serviço de encanamento, né? Se meteram a fazer serviço de encanamento, mas sabia fazer rosca nos canos, que era cano de ferro, né? Tinha comprado tarraxa, todas as coisas novinhas, né? Tinha que ser encanador. Ixi, faz tantos anos, as ferramentas 0 quilômetros. Nem usada tinha, já era encanador, deu 20 anos, só pra enganar os caras. Bom, aí então ele foi fazer o encanamento lá. Aí ele chegou e começou a cortar os pedaços de cano lá e fazia as roscas, tudo bem. E depois, quando ele chegou lá na cozinha, ele não tinha a mínima ideia, assim, como é que se passava os canos na parede, e onde que ia, não tinha ideia, coisa nenhuma, né? Onde ia que ia ser os canos. Aí o engenheiro chegou, como é que ajudou? Né? Já começou a fazer o encanamento aí? Falei, não, olha, eu ia começar. O seguinte, eu quero saber onde é que o senhor quer que passe os canos? Onde é que o senhor quer que passe os canos para empapiar? Aí então o engenheiro chegou e riscou na parede. Disse, ó, você passou o cano aqui você põe a torneira para pia, aí que você vem aqui, você põe a torneira para o tanque, né? E aqui você põe a torneira aqui para o lavatório, não sei o quê. Tudo bem. Aí onde que o mecânico, o engenheiro, ele riscou, aí eles cortaram a parede e meteram os canos. Quando chegou, acabou o risco, pronto, acabou o dia deles. Aí voltou no outro dia. E agora, tem um encanamento no banheiro, como que faz essa desgraça? Como é que é? Aí chegou, onde que é que o senhor quer que passe os canos aqui? Aí então o engenheiro riscou na parede do banheiro, falou, aqui vai o lavatório, aqui você põe pro bidê, aqui o cano da bacia. Aqui antigamente era só caixa de descarga, né? Não existia a válvula ainda. Aqui se eu sobe o cano aqui assim, para a caixa de descarga, né? Na altura de 2,5 metros, assim, tá? Ele passou a mão riscou. Onde o engenheiro riscou, ele fez um encanamento. Quer dizer, ele foi aprendendo assim, ele falava, onde você quer que eu ponha o encanamento? Quer dizer, ele falou, eu não sei onde pôr, se der. Então o homem acha, pô, legal, né? Eu que estou fazendo, né? Estou riscando para ele, quer dizer. E ele estava engruppindo. O engenheiro, ele aprendeu aí como era distribuído o encanamento num banheiro, uma numa pia, porque o engenheiro que dava as dicas para ele sem se tocar, que ele não sabia. Essa é outra história. O primeiro lugar que eles foram colocar a calha, né? Chamava Rua Pascoal Moreira, né? Eles foram lá, subiram lá no telhado e começaram, né, a soldar a capa. Porque soldar ele sabia, porque no interior eles soldavam balde, essas coisas, isso, né? Fundo de bacia, eles soldavam lá, soldar ele sabia. Aí então eles foram colocar a calha. Então soldaram a calha lá embaixo
e foram pendurar lá no beiral da casa, né? Aí quando eles foram lá e começava, punha a calha assim no beiral e pegava a telha e se prendia aquela calha, ameaçava cair, esses dois segurando, meu filho de um lado e meu pai do outro. Aí, cara, como se prende essa desgraça? Como os caras fazem para prender essas calhas aqui? Caramba, né? Porque eu acho o seguinte, assim, a garra da telha aqui que você tem que segurar ela, mas não tá conseguindo fazer. E caramba, e tá aí os dois lá, e suando os dois lá, e segura, e a Mari segura, e não sei o quê. Aí o dono da casa apareceu lá, né? Falou, ó, Júlio, escuta, você põe bastante prego na calha, porque tem cara que põe pouco prego e as calhas ficam tudo desbeiçadas. Aí meu pai falou pro meu tio, Tito, esse negócio vai prego, esse negócio vai prego. Olha, vai lá na loja então, lá compra prego lá. Aí o meu tio falou, que tamanho? Sei lá qual que é tamanho, mas desde que é prego, já tá resolvendo meu problema, eu não sabia como que prendia. Então vai prego nisso, compra prego. Ele falou que 10 em 10 centímetros ele pôs prego na calha, de 10 em 10 centímetros. Nunca tinha posto, o cara foi 10 em 10 centímetros. Ele falou, o coitado que daqui 30 anos vai tirar, vai xingar pra caramba. Vai xingar pra caramba. O primeiro serviço que ele foi fazer na vida dele, quando ele saiu de Nuporanga, estava construindo a igreja do Bom Conselho, né? A fundação. E para fazer a fundação do Bom Conselho, tinha que fazer umas colunas, né? Que hoje normalmente todo prédio, as colunas é quadrada, né? Quatro pedaços de madeira de 30 centímetros, bate uma na outra, fechou, tá resolvido o problema. Só que o engenheiro na época inventou de querer fazer os pilares igual em romano, né? Que é redondo, né? Os pilares é tudo redondo. Aí então, meu pai disse assim, você faz, Júlio? Meu pai, eu faço. Não tinha nem noção do que era. Aí ele falou, caramba, tudo bem. Depois que ele combinou que ele fazia o serviço, né? Ele fazia as colunas. Aí ele falou, mas como é que eu vou fazer coluna redonda? O quadrado é fácil, 4 tábuas, prega, faz de pé, põe no prumo, enche de concreto, está resolvido. E o redondo, como eu vou fazer? Aí ele chamou um tal de Salvadorzinho Baroni, que era pedreiro. Nem pedreiro meu pai era. Ele era pedreiro. Bom, e então chamou ele para ir ajudar ele. Aí ele precisava fazer isso daí também. Ele era pedreiro, mas também esse Salvadorzinho Baroni não sabia como é que fazia essas colunas ser redondas. Aí na época, ele desceu no Sesc lá, pro final da Rua da Moca, por algum motivo, e acho que lá na prefeitura estavam construindo alguma coisa, que os caras estavam fazendo umas tipo de posteação lá também, e ele percebeu que os caras cortavam tirinha assim de 5 centímetros e punham em volta assim com a barrada com arame e faziam o redondo. Ele falou, é assim que faz o redondo, caramba! Aí ele foi lá e começou a cortar um monte de tirinha de madeira e arrumou uma espécie de argola de barril, que todo mundo antigamente tinha barril, né? Aí arrumou a argola de barril que era do tamanho da medida da coluna, aí começou a encostar uma na outra assim, ó, e amarrar, né, nessa argola aqui, e amarrar a argola de cima assim, e fez o redondo, né? Aí amarrou por fora assim para não abrir, aí encheu de concreto, e ficou. Aí quando o engenheiro chegou lá, não, aí antes do engenheiro, antes de encher, né, de concreto, aí ele chamou o engenheiro para ver se estava certo, né? Aí o engenheiro falou assim, não quero nem saber, se não tiver certo, eu vou mandar desmanchar tudo, porque você falou que sabia, e agora quero ver, se tiver errado, eu vou mandar desmanchar tudo. Aí ele falou pro engenheiro, eu não falei que sabia, eu falei que fazia e fácil, mas não falei que sabia, eu falei que fazia e fácil. Pode olhar lá, quando chegou lá, estava direitinho, o engenheiro aprovou lá, pode encher de concreto. Aí encheu as colunas de concreto, tudo que ele fez lá. Quer dizer, mas não tinha nem noção, mas isso que ele aprendeu e ainda ele marrodeou com o engenheiro ainda, né? Porque ele falou que fazia. Né?
que sabia. Depois na hora que ele falou, você falou que sabia? Não, eu falei que fazia, eu falei que sabia. Fazia e faço, fiz, pronto. E o engenheiro ficou doido com ele. Ele falou, pô, esse analfabeto grosseiro que ele ganha de mim, porque ele ganha. Ainda mais aquele engenheiro alemão, né? Então, aí ele ficou doido. O que eu lembro do meu pai, principalmente quando eu era criança, né? Coisa divertida que eu acho, pelo menos. Quando a gente era pequeno, meu pai chegava da moca cansado. A primeira coisa que ele fazia era que a gente lavasse os pés dele. Chegava lá, pegava aquela bacia de alumínio, água quente, sabão. E quando a gente tirava a bota dele, vinha aquele chulé na cara da gente. E aí ele falava assim, se reclamar, eu vou fazer beber. Então meu pai ele não dava um rolê, ele era divertido. O que mais? Eu acho, outra coisa era quando era... são as frases, as famosas frases dele, né? Ele falava assim, eu não entendo o Brasil, onde o rei dá coice e bola. Ou se não assim, o Egito teve 7 pragas, eu tive 15. Ou do tipo assim, seu Júlio, você teve 15 filhos? Tive 15. E todos vivos. Não, todos vivos não. Vivo só tinha um, o resto trabalhava. Então, meu pai tinha umas frases muito geniais, né? Por exemplo, quando ele queria namorar minha mãe, ele falava assim, ô Gê, cadê meu travesseiro? Eu já sabia que lá vai aparecer mais um irmãozinho. Ou se não, cadê meu urinol? Até então, um ex-parente meu, que eu gostava muito, Mauro, ele achava que era mais um irmão, um tal de Aguinaldo. Quem é o Aguinaldo? Não era Aguinaldo, era urinol. O que mais que eu posso lembrar? Sim, ele era justo e duro. Quando a gente era criança, a gente começava a bagunçar, ele punha todo mundo no sofá e dava uma cintada em cada um, mesmo aquele que não tinha culpa. Pra quê? Para nunca ser revoltado. Você gosta mais dele do que de mim. E meu pai não tinha moleza. Entendeu? Esse era o seu Júlio, onde todo mundo aprendeu a respeitá-lo e admirá-lo. Fora os badalos que ele devia pendurado assim, ó, belé pros cunhados, aqui quem manda sou eu. É isso aí. Meu pai, saudades, eu queria ser um pouquinho só do que o senhor foi. Mas ninguém é perfeito. Te amo. Quando a gente era criança, né, ele punha a gente ajoelhada na cadeira para lavar a louça. Uma vez cada um, né? Então ele ficava ali, essa coisa para ajudar, né? Porque a mamãe tinha tantos filhos, só para ajudar, porque futuramente a gente, né, vai aprender a lavar a louça. Aí depois de negócio no domingo que ele estava tomando vinho e estava tomando vinho e cantando as músicas italianas, cantava as músicas, só que eu não sei pronunciar as coisas que ele estava cantando, né? Aí ele cantava e chorava e tal. Eu lembrava de que talvez da mãe dele, essas coisas, da Itália, né? Ele veio novinho pra cá, do Brasil, né? Então tinha o tio Toninho também, que era o irmão dele ali, né? Tudo, eles batiam papo, conversava, tudo, né? Do assunto, algumas coisas assim. Eu lembro de umas frases, Paperanói, umas outras coisas, ó, que no nosso momento, comédia, né? E ele era engraçado assim, negócio de cozinhar para fazer nhoque na família nos domingos lá e fazia cantando italiano, assim, então gestão e tal, né? Seria interessante, tudo, né? Aí era gostoso. Aí nas festas juninas também, ele pegava a família reunia tudo, fazia o terço, tudo, né? A festa junina, assim, tal. E vinha nos vizinhos, de vez em quando enchia de gente também, toda molecadinha, tudo pequenininho, assim, para rezar o terço. Para falar sobre a história que eu tenho com meu pai, que eu sempre vivi junto com ele, eu posso imaginar o seguinte, que ele era o tipo do camarada que ele devia estar, ele com Deus lá, acho que os dois eram muito amigos, né?
Porque uma vez aconteceu um caso que ele estava subindo em cima do telhado lá de uma agência de carro, que era essas telhas de folha de zinco, né? Que ela é lisa. Então o empregado lá que ajudava ele, lá o Sr. Orlando, falou: "Ei, Júlio, ele estava subindo", ele falou: "Júlio, você quer que eu te ajudo a subir aí, que eu te ajudo a segurar?" Ele falou: "Não, tia, eu não quero nem que Deus me ajuda." E começou a subir. Aí de repente ele começou a escorregar, né? Ele começou a falar: "É mentirinha, mentirinha, mentirinha." Simplesmente ele parou, simplesmente. Ele ia se esborrachar, mas como ele é muito amigo lá do homem lá de cima, né? Ele parou. Parou lá no ar. Então aí ele falou assim: "Oh, mas o que aconteceu?" "Ah, não aconteceu nada, não. Pode deixar que eu vou terminar o serviço tranquilo aí aqui, que não tem mais problema." Esse é um dos casos. O outro caso também que eu falo, aquele homem era meio lá, né? O homem lá de cima, ele tinha, parece que ele tinha tudo. Aí quando a minha mãe estava grávida da Rita, e então meu pai estava sem serviço, né? Não tinha serviço, não tinha dinheiro para poder pagar o parto, coisa que o valha. Aí a gente estava em cima do telhado lá, fazendo um biquinho, né? Não era grande coisa. Aí então meu pai falou assim: "Ei, caramba, pelo menos que Deus ajudasse, que dava um pequeno terremoto, que eu não quero muita coisa, um pequeno terremoto, né? Porque aí tinha serviço, né? Para restaurar a casa." Aí tudo bem. Aí nós descemos do telhado lá, desceu. Aí quando chegou na oficina, aí tinha um recado lá para ele que tinha um sobrado no Cambuci, né? Que estava caindo. Aí, bom, aí então meu pai foi lá, né? Falou: "Olha", meu pai deu orçamento do cara, falou: "Você consegue aí, porque o sobrado aí tá para cair, né? E é perigoso. Você tem jeito de consertar?" Ele falou: "Oh, tenho, lógico, não tem problema, mas você vai ver que eu deixo esse aqui", né? Aí nós fizemos o serviço. E com isso ele pediu a parte de adiantada, né? A primeira parte de adiantada, que eu não sei quanto era na época. Mas com esse dinheiro ele já correu lá no hospital, lá, já pôs minha mãe lá e a Rita acabou nascendo. Então Deus já ajudou ele para entrar a serviço, só porque ele pediu um terremotinho. Isso daí Agora tinha os outros lá que era já, mas ele quando era assim, muito sistemático, né? Que nós fomos lá no restaurante, aí então, e era restaurante à la carte, né? E a gente entrou tudo sujo de pedreiro lá, e eu já estava junto, já mal vergonha, né? Mas tudo bem. Aí então você esperava que ia ter mais vergonha ainda, não era só aquela que eu estava passando de ter, né, tá sujo e entrar no restaurante à la carte. Aí o garçom veio servir, né? E pôs as bebidas na mesa, pôs a comida lá, né? Aí pôs, até que tinha pedido lasanha, e o garçom começou a servir lá, né? Cortar e pôr no prato assim. Aí meu pai começou, sabe, já olhar torto pro cara, assim, com aquela cara de que não tá gostando da situação, né? Não tá acostumado com esses negócios. Aí o garçom, muito cortês, né, chegou assim: "Ah, e o que o senhor deseja? Mais alguma coisa?" "Desejo que você suma da minha frente para comer sossegado, sou." "Pô, eu quero comer sossegado, some da minha frente, pô." Quer dizer, aí a vergonha, mais outra vergonha que eu passei junto com ele aí não teve nem dúvida. Falei: "Caramba, quer dizer, isso daí." E a outra vez lá, né, que aí quando o jipe meu enguiçava, aí ele pegava táxi para vir embora. E eu vim a pé, mas eu nunca quis andar de táxi com ele. Mas aquele dia que estava chovendo, eu fui. Falei: "Então vamos, vai, de táxi." Quando chegou lá mais ou menos na rua do Oratório que vinha vindo, aí começou a dar um pé d'água, né? Aí o motorista, né, fez assim e começou a fechar a janelinha do carro para não olhar dentro. Ah, meu pai ficou doidão. Abriu a janela. "Abre essa desgraça, caramba, que eu tenho suporte diário, caramba. Pô, eu tô pagando, pô, vai ficar aberta. Eu tenho farta diária." Quer dizer, então nunca mais quis andar de táxi com meu pai, porque a vergonha que eu passei. Ponto final. E o outro, no outro restaurante, esse restaurante já era dos espanhol, lá de um espanhol, que ele sempre gostava de pedir a comida, ele queria o ovo, mas o ovo dele era sempre mal passado.
Aquele ovo que põe na frigideira e acabou de pôr na frigideira, já tem que tirar. Ele pediu o ovo para a mulher. E a mulher pôs, mas ele está acostumado a fazer com todos, né? Aí o que fez? Ela trouxe o ovo, né? Para ele tá muito frito demais. Ela não quer esse ovo que tá frito demais. Aí a mulher foi lá, fez, né? Deixou a clara ficar bem molinha, não sei o que lá, e trouxe para ele. Não é assim que eu quero, cara, mas eu quero mal passado. E a mulher falou, seu Júlio, pô, mas mais mal. Aí eu pus no forno, dá aqui o ovo. Ó, mal passado é assim que eu quero. E quebrou o ovo no prato, assim, deixou. Fez aquele negócio que deu até nojo. E eu tava na frente dele. Então, mais uma vez, passar vergonha na frente. E a mulher, coitada, olhando aqui. Eu falei, ó, nunca mais eu quero comer junto com meu pai também. Chega. Então hoje nós estamos comemorando o centenário do nascimento do meu pai, Júlio Paulin. Realmente esse homem veio lá da Itália, pequenininho, trabalhou na roça e criou 15 filhos. Ele foi enérgico? Foi sim, porque se ele não fosse, a família dele seria toda destruída. O que eu me lembro do meu pai, tem muitas coisas, mas uma das coisas que eu lembro, que ele contou uns 2 anos antes de morrer, ele contou que ele não lembrava quase de nada do que ele tinha comido de manhã ou do dia anterior. Mas ele se lembrava que quando ele tinha 9 anos, ele, na escola que ele estudava, na Itália, ele fez papel num teatro lá da escola e ele foi fantasiado de Kaiser. Kaiser é aquele general maior alemão da Primeira Guerra Mundial. Ele lembra bem como que era a roupa do Kaiser, o chapéu e a espada que ele tinha de pau. Até hoje ele lembra e ele até cantava a música do Kaiser. A gente reclamava da vida, reclamava alguma coisa, ele falava, Zé, cala tua boca, Deus escreve certo por linhas tortas. Aí ele modificou esse provérbio, ele falou, Deus escreve certo, nós é que lemos torto. Essa eu guardo até hoje para mim. Quando a gente já era jovem, 18 anos, perigo aí da droga, maconha, todo mundo fumava maconha aí na região, isso tinha de monte, tem hoje, naquela época também tinha. Ele chamava a gente, falava, olha, vocês andam direito. Andam direito significava, não vai com esses marginal fazer roubo, não vá fumar droga, era isso que ele falava. Ele falava, olha Zé, quem anda direito só tem a ganhar. Eu segui o exemplo do meu pai e graças a Deus até hoje eu estou feliz e prosperei na vida porque seguindo esse conselho. Quem anda direito só tem a ganhar. Para encerrar, eu lembro quando eu era mais menor, assim, 10, 12 anos por aí, tamanho do meu neto Mateus, 11 anos. Eu fazia muita bagunça, algarrazava, fazia aquelas sacanagens, fazia mesmo, igual que todo moleque faz, eu fazia. Só que minha mãe observava tudo, anotava, chegava à noite e contava pro meu pai, ó, o Zé hoje fez isso, isso, isso. Mas o meu pai me dava uma de uma surra, mas uma surra bonita mesmo, essa surrinha, 1, 2, 3 anos, era um cacete bem dado mesmo, várias vezes, e acabou, eu detonava mesmo, era isso. Eu sei que hoje a lei não pode bater na criança, que a lei não permite. Meu pai descia o cacete. Por quê? Era ruim? Não. Como com 15 filhos, vai dar moleza para todo mundo faz o que quer. Não era assim não. Levava uma surra bem. Eu tenho uma reclamação pro meu pai. Eu vou falar um defeito que meu pai tinha. Até hoje eu penso, meu pai teve um defeito. Ele errou. O grande erro dele foi ter me batido pouco. Porque se ele tivesse me batido mais naquela época, e mesmo quando eu era jovem, hoje eu seria uma pessoa muito melhor.
Então, a história que me vem pra mim é quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu fiquei doente e tal, meu pai me levou no médico e tal, aí ele descobriu a doença que eu tinha, que era a hepatite, né? E essa doença foi a que matou a mãe dele. Então ele ficou desesperado, falou, perdi meu filho, né? Não sabia o que fazer. Aí o que acontece? A história que me conta é o seguinte, que ele comprou os remédios, mas aí tipo fez um ato de fé, um pacto com Deus, falou, ó, você que vai ter que curar, e jogou todos os remédios fora. E agora o resultado estou aqui com 64 anos, né? E outra coisa que eu queria lembrar dele, que assim, que eu lembro, que ele achava engraçado uma piadinha, que ele repetia várias vezes, quando ele descobriu, né? A piadinha do se eu lavo eu não cozinho, se eu cozinho eu não lavo. Ele repetia isso várias vezes. Acho que ele percebeu o sentido, rachava o bico. E é só isso. Então eu queria desejar para ele então um aniversário de 100 anos, onde ele estiver ouvindo lá, né? E é só isso. E o que me lembra muito é o fato do meu pai gostar, se interessar muito pela medicina, né? Por esse conhecimento popular da medicina caseira. Como vocês sabem, meu pai chegou da Itália com 9 anos de idade, né? E aqui a mãe dele adoeceu, né? Com certeza de ter deixado família, uma cidade com tudo e passar a vir morar num sítio no Poranga. Ela deve ter tido uma espécie de uma depressão, doença que ela nunca se curou, né? Morreu doente. E por causa desse amor que meu pai tinha pela avó, né? Pela avó Rosa, ele passou a estudar medicina caseira. Então ele lia tudo sobre medicina caseira, sobre doenças, e passou a praticar aquilo que ele aprendeu. Aí ele curava, né? A vizinhança vinha com os filhos com dor de barriga, dor de cabeça, insônia, e para tudo meu pai tinha um remedinho. Até os cachorros da vizinhança com doença, tava lá seu Júlio ensinando, né? Um emplastro, um remédio. E o remédio, o interessante do remédio era que não passava de uma medicina simples, que era uma infusão de água com bicarbonato de sódio ou uma infusão de água com sal amargo, né? Basicamente era isso que ele ministrava para o povo. E ele contou pra gente que um vizinho com um câncer na boca, desenganado pelo médico, ele curou, né? Com essa infusão de sal amargo e água, né? E também o bicarbonato com água, né? Fato esse que minha mãe sempre confirmou, né? Como sendo verdade. E só que assim, meu pai, ele curava todo mundo, né? Até os bichinhos, cachorrinho, até as galinhas. E só que ele não conseguia curar a mãe dele. E ele, sendo católico fervoroso, ele foi lá falar com o padre. E chegou pro padre e falou assim, olha, eu ajudo tanta gente, mas eu não consigo curar minha mãe, né? E o padre, sabendo dessa prática do meu pai de curar lá o pessoal da redondeza, proibiu meu pai, falou assim, olha, isso é prática de curandeirismo, o senhor pare, né, imediatamente com essa prática. E meu pai, sendo católico, obediente, realmente parou, né? Parou, nunca mais ele fez uso dessa prática. Mas, bem mais tarde, quando ele se casou e teve sua família, seus filhos, né? É claro que ele curava a gente de que forma, quando a gente tinha os problemas? Com tal da infusão de bicarbonato de sódio e também do sal amargo, né? Então eu acho que está todo mundo aqui vivo, saudável, graças a esse conhecimento do vô Júlio. Graças a Deus eu pude conviver muito bem com ele, né? Fui o último filho a casar, então eu vi até o último momento mesmo. E eu tenho várias lembranças do meu pai, muitas coisas agradáveis, graças a Deus,
coisas que, né, me marcaram, que me levam hoje a ser o homem que eu sou, né? Então, eu acho muito legal essa iniciativa de estar fazendo um depoimento. O que eu lembro mais do meu pai, que isso não aconteceu uma nem duas vezes, né? Foi quando a gente sentava à mesa para ele contar as histórias, né? Normalmente era eu e ele me contava as histórias dele, e tinha uma história que ele gostava muito, que era a história da mulher que abandonou o filho, e depois de muito tempo essa mulher reencontra o filho, mas o filho, na verdade, ele se torna um bandido, né? E numa noite escura o filho entra dentro da casa dela para roubar, e quando essa mulher puxa assim da garganta dele uma medalha, e ela vê que é o filho dela, e ele chorava muito, né? Contando essa história, e era uma canção italiana, né? E ele cantava italiano para mim. Infelizmente eu nunca aprendi a cantar essa canção, senão eu cantava aqui para vocês. Mas é o que eu tenho a maior lembrança do meu pai, é quando a gente sentava para ele contar as histórias dele, né? E hoje tudo que eu sou hoje é graças ao seu Júlio, né? Muita coisa que hoje eu ensino os meus filhos vem dele, né? Coisas que eu lembro dele, coisas que ele deixou. A herança que ele me deixou foi o meu caráter, né? Meu caráter foi montado em cima do caráter que ele me moldou, né? Apesar de ele não ter podido criar todos os filhos, ele deu a máxima atenção que ele podia. Para todos, né? Um pouquinho para cada um, sabe que são muitos, né? Mas o que me alegra saber é que eu tenho boas lembranças do meu pai, né? Por isso eu tô aqui dizendo que onde que ele estiver, né? Ele sabe que ele formou um homem, né? E se hoje eu tenho meus filhos, eu tento dar o maior dos ensinamentos, que é o caráter, a honestidade, né? Trabalho, né? Trabalhou até o final da vida dele, começou a trabalhar com 9 anos de idade, veio da Itália para trabalhar na lavoura e fez muitas coisas, né? Então acho que essa versatilidade veio dele. A única coisa que ele não deixou pra gente foi a coragem que ele teve, né? De ter 15 filhos, né? E ele sabia que Deus supria todas as coisas e supriu até este momento. E ele sabe muito bem disso, porque a fé dele é que levou essa família até onde estamos. Não era só fé, não. Ele cria, né, naquilo que... Na fé dele, ele acreditava mesmo que Deus estava com ele em todos os momentos, né? Se hoje eu também creio num Deus, é por conta dele. De uma família de 15 irmãos, eu sou o nono, do seu Júlio e Dona Geraldina como pai. Com 14 anos de idade, fiquei em dúvida, a juventude sempre tem esse problema de dúvida, né? Para que lado vai direita, vai para a esquerda. Aí cheguei pro meu pai, falei, pai, eu não sei para que lado eu vou na vida, pro lado direito ou esquerdo. Aí meu pai pegou, pôs o braço em cima da mesa e mostrou o braço dele. Um braço de velho, cheio de mancha. Aí pegou e mandou pôr o meu braço. Ele falou, tá vendo esse braço aqui, ó? Esse braço aqui é meu. Para onde eu for, do jeito que ele tiver, é meu. E o seu braço, ele é bonito, não tá bem bonito? Tá vendo aí, ó? O que você fizer para sua vida, vai pro seu braço, vai ter as marcas. Então você escolhe. A partir daí eu descobri que o melhor caminho é o caminho de deixar sempre o braço liso e bonito. Entendeu? Por isso eu não fiz coisas erradas na vida. Outra coisa interessante que aconteceu, coisa de 1 mês, 2 meses atrás, minha cunhada teve problema de esgoto na casa dela. Como o seu Júlio é o santo encanador, ela pediu lá em Minas, na hora que ela tinha que arrumar lá, pediu para que ele desse uma orientação para ela. Olha, foi brincadeira. Na hora ela já descobriu onde estava, já arrumou, já não sei o que, já fez tudo e não sabe nem de onde, como foi que aconteceu isso. Então, quer dizer que o seu Júlio, ele é santo, né? Ele é exemplo de pai, de avô, e a única coisa que a gente tem é essa falta dele, né? Porque hoje em dia a gente pode ir no Face, no Google, e lá não está seu Júlio explicando nada.
porque é só bobagem que tem. Coisa inteligente, que nem meu pai passava com uma família, ou para qualquer pessoa que fosse, não tem nem no Google e nem em lugar nenhum do mundo que você possa encontrar. Então a falta dele é muito grande para nós. E a gente procura, como filho, né, procurar seguir ele, né, ser exemplo dele para os nossos filhos. Né? Toda vez que eu conversava com meu pai, era sempre com alguma dúvida que eu tinha, algum problema que eu tinha, então eu chegava para meu pai e começava a conversar com ele. Aí cheguei e falei, pô pai, eu tô com um problema lá na família, que eu tenho meu cunhado, que não sei o que diz que trabalha muito e reclama muito. E não sei o que ele trabalha, que ele se mata e fica achando que eu sou o vagabundo da história, então eu fiquei meio assim, né? Poxa, eu acho que eu trabalho bastante, mas vou perguntar para uma pessoa que trabalha bastante, mais do que eu e mais do que ele, é meu pai, para poder me dar um exemplo, que quer trabalhar muito. Ó, pai, o senhor criou 15 filhos, como é que o senhor fez? O senhor trabalha muito? Eu falei, eu trabalho muito? Não faço nada. Mas como o senhor criou? Não, foi fácil. Eu acordo de manhã e vou trabalhar. Tem serviço, eu faço. Se não tem, eu volto para casa. O que você quer que eu faça? Foi Deus que me deu os filhos, o trabalho ele vai me dar. Então, na verdade, todos os meus filhos que eu tive foi assim. Na hora que eu precisei, Deus me deu. Na hora que eu não precisava, estava tudo certo. Entendeu? Nunca ninguém ficou sem sapato. Certo? E outro interessante também foi que cada minhas irmãs, meu pai na mesa, com todas as minhas irmãs, elas eram tudo moças naquela época, tinha 14 anos, 13, 14, e começaram a namorar. E meu pai tem 15 filhos para olhar, né? Aí pegou, ele resolveu o problema dele fácil. Chegou para minhas irmãs, que eram tudo mocinhas, começaram a namorar. Falou, olha filha, é o seguinte, quem ficar grávida aqui é o seguinte, não vem que eu vou correr atrás de marido de nenhuma, hein? Fica grávida, deixa a criança nascer e deixa que eu cuido. Quer dizer, na verdade, ele tem que trabalhar, né? Quem tem que cuidar é quem ficou grávida. Então ele dava exemplo muito fácil das coisas. E, né, como se diz, brincalhão, sabe? Tudo pra ele na vida, ele falava que a vida é muito amarga, então vamos dar a risada dela, né? Entendeu? E assim era a vida dele. Ria pra tudo, brincava com tudo, porque ele sabia que a vida era muito séria. Quando eu nasci, meu pai, Júlio, me salvou da morte. E eu nasci morta, largada e com manchas pelo corpo. Aí meu pai me batizou em casa e meu pai disse, eu vou pegar água morna e fazer massagem nela. Mas a minha tia, que foi a parteira, ela falou, não, você vai matar ela. Meu pai falou assim, não, mas ela já está morta mesmo, eu vou fazer a massagem nela com água morna que vamos ver o que dá. Aí começou a voltar a minha circulação, ele me curou e eu fui uma criança com bastante saúde. Só quando criança, mas eu fui com muita saúde, graças a Deus. Meu pai ensinou muitas pessoas com esse remédio e foram curadas. Elas iam em médicos especialistas porque elas tinham dinheiro. E ele ensinou e olha, graças a Deus foram curadas. E isso tudo coopera para os que temem a Deus. Submeter todos os cuidados a Deus, porque Ele dirige e tudo Ele determina. Então, eu sonhei com meu pai, né? Eu estava meio assim doentada e eu sonhei com meu pai assim, mas ele estava uma luz linda, transfigurada, né? E ele pegou e começou a falar, mãe, me dá tua mão, me dá tua mão. E nisso eu ia para dar a mão para ele, ele falou assim, não, é que eu quero que você venha. Eu falei, não pai, mas eu não quero ir ainda, né? Aí nisso eu falei assim, e a mamãe, onde que ela está? Eu falei, não, ela está aqui perto de mim. Ela também estava igual uma luz transparente assim, né? Transparente e bonita assim, ele, meu pai e minha mãe assim. Aí depois eles fiquei olhando assim para eles, né? Aí desapareceram. Aí depois eu acordei, nossa, mas eu acordei tão feliz. Eu não sei se era perto do meu aniversário, né? Mas eu fiquei toda feliz. Meu pai lia muito, estava sempre se atualizando. Ele tinha uma mente muito aberta, aberta para o novo. Ele era pouco apegado ao passado, sempre estava se reciclando, mudando, vivendo as transformações do cotidiano, sempre com muita sabedoria e paciência. Não julgava, apenas assistia com muita atenção. Um sábio que não impunha suas opiniões, ele apenas opinava. Não se julgava o dono da verdade. Nunca foi um tirano. Para mim, pessoalmente, eu acho que ele sempre foi um liberal.
sempre em busca do conhecimento e da verdade. Ele tinha um lado que me agradava muito também, que eu carrego para minha vida até hoje, que eu procuro imitar, que é o sarcasmo diante das dificuldades da vida. Não vê a vida como um dramalhão mexicano. Tirar assim o que acontece, o engraçado, o cômico da própria tragédia. Sempre com muito bom humor, com uma boa piada. Vendo a vida exatamente como ela é. Ela só pode ser uma grande piada. Não deve ser levada tão a sério. Eu me lembro muito dele, aquele olhinho verdinho dele, tão lindo, com aquelas pálpebras caídas. E a gente se olhava muito, eu sempre quando conversava com ele, eu olhava muito nos olhos dele. E o olhinho dele, para mim, sempre quando eu lembro, é um olho que sorri. Porque eu ia conversar com ele sobre meus medos, minhas dúvidas, a minha sede de saber as coisas, né? Meus questionamentos. E ele sempre me olhava assim, e o olhinho dele sempre tinha um sorriso, como quem dissesse assim, sei lá, meio assim, tola, né? Tá se preocupando, que bobagem você tá pensando, que bobagem essa sua preocupação. E o olhinho dele, aquele olhinho que ria, que eu sempre senti que o olho dele ria, não de deboche, de amigo, de aconchego, de compreensão, de tipo, para de se preocupar com isso, não se preocupa, leva a vida é uma brincadeira, não leva isso a sério. E eu tenho muita saudade do olho que ri, mas quando eu lembro eu tenho paz, eu não levo nada a sério, eu não me obrigo a estar certa de nada. Eu quero procurar sempre conhecer, procurar sempre saber, procurar sempre questionar e fazer a vida do jeito que eu quero fazer, do jeito que eu acredito. Porque eu acho que ele viveu assim também, ele viveu da maneira que ele acreditava, não o mundo, ele acreditava. E é assim que eu quero viver minha vida e é o legado que ele me passou, é o que eu tenho dele. Viver com alegria, gostar muito de estar aqui, de estar viva e não levar nada tão a sério. Nada é trágico, tudo realmente é bastante cômico. Eu agradeço muito a meu pai por ele ter me ensinado isso. Espero ter aprendido. Um beijão, pai. Nesse dia especial, né, comemorando os 100 anos do meu pai, assim, lembrar algumas histórias dele. A gente, né, desde que surgiu essa ideia, comecei a resgatar algumas histórias, né, interessantes que me ajudou a formação de caráter e me ajudou a formar quem eu sou. E a que mais me marcou foi uma história, né, que ele, hoje fazendo a conta, eu tinha em torno de 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, então assim, fazendo a conta hoje, ele tinha 65 anos de idade. E aí eu ajudava ele no serviço, ele ganhou um serviço lá na IAPTEC, IAPI, então são predinhos de 3 andares, e ele tinha que passar neutrol na calha, na beirada. E eram 10 metros de altura, né? Então assim, e ele falou pra mim, ó, você vai me segurar na cumieira. Ele amarrou uma corda na cintura e falou pra mim me segurar, e a gente passou a semana inteira fazendo aquilo. Então assim, eu falei, pera, mas como é que eu vou segurar meu pai na beirada né, assim, aquela carga de responsabilidade assim foi muito grande. E naquele momento assim, ele simplesmente, ele não duvidou, ele confiou em mim. Então assim, não é que ele simplesmente falou, tá bom. E todo dia ele subia, todo dia ele amarrava a corda e todo dia eu tinha que segurar ele naquilo. Então assim, foi a melhor lição que eu tive, assim, entre várias, né? Que minha mãe, né, Dona G e o seu Júlio me ensinaram, assim, várias histórias, mas essa que mais me marcou, porque ele me deu um senso de propósito. Então, assim, eu tinha que ajudar ele, ponto. Esse era meu papel
E eu acho que eu fiz bem. E confiança. Então, assim, ele não me, simplesmente, ele não, em nenhum minuto ele desconfiou ou ele simplesmente foi e passou aquela confiança em mim. Então, assim, se ele confia em mim, dali pra frente tudo ficou mais fácil para ele. Então, tudo, assim, eu sabia quem eu ia ser, né? Então, hoje, lembrando, quer dizer, tem mais de 35 anos isso. Eu tô com 46, tá assim, né? Então, e aí, fazendo a conta, né? Então, eu lembrando disso, eu falei, gente, ele simplesmente fez. Então, é uma história que me marcou muito e eu sabia quem eu ia ser, né? 30, 40 anos depois, por força desse fato, pela confiança e pelo senso de propósito que ele me passou. Então, é isso que, né? Então, queria desejar, né, parabéns pelos 100 anos dele, né? E lembrança também, eu vendo algumas fotos, lembrando da minha mãe também, da Dona G. Então eu queria só mandar um beijo no coração de todos os irmãos e sobrinhos aí. Obrigado. Ele comemoraria 100 anos se ele estivesse vivo. Então a família, quer dizer, os filhos, quis homenagear ele. É uma homenagem para provar que a gente sempre gostou dele, sempre teve o amor para ele com carinho, apesar dele ser sido um pai enérgico, né? Ele era enérgico, mas só que ele foi muito homem, sabe? Homem com H maiúsculo, né? Ele fez 15, criou 15 e deu educação para 15, né? Entendeu? E todo mundo respeitou ele. Então, quer dizer, então ele prova que ele é um homem com H maiúsculo mesmo. Essa é a homenagem que a gente quer fazer para ele. Pai Júlio, eu te amo. Mãe Geraldine, eu te amo. Deus mandou um pai e uma mãe muito maravilhoso para mim e para todos os meus familiares. Os meus familiares que Deus mandou para nós é uma bênção. E quero assim que todos já são muito abençoados e vão ser todos a nossa geração, porque meu pai sempre confiou em Deus e ele sempre foi muito temente. E por isso Deus sempre nos vai abençoar. E a minha mãe e meu pai estão sempre com nós, com todos nós, nos abençoando e nos protegendo. Graças a Deus. Pode? Ah, você vai cortar? Não, agora eu vou falar o que você passa pro final isso daqui, tá? Aí você vê qual que você coisa, ou se der depois para pôr assim, você põe também essa. Tá rodando? Marcelo, é o seguinte, ó, me pergunta isso aqui, ó, tá? Como é que ele fazia para acordar a gente, tá? Mas, ó, não dá a bandeira, tá? Dá o papel aí que eu fico atrás da câmera. Faz esse conta aqui, você aqui, vai. Tá, peraí. 3, 2, 1. Pedro, eu queria que você contasse um pouco pra mim, né, da história de como o seu pai acordava vocês. Não, isso é de brincadeira. Como é que você sabe essas coisas, cara? Você tem um perfil de jornalista investigativo. Mas ninguém sabe essa história. Bom, já que você é um cara inteligente, entendeu? Eu vou te contar, ok? É o seguinte, de manhã, meu pai chegava para acordar, todo mundo morria de sono. Ele começava assim, Lois, acorda Lois, Johnny, Leix, Rogério, vamos Rogério. E assim ia. Então, até a gente levantar. Era muito engraçado isso aí. Meu pai era campeão, era um despertador. Valeu, obrigado. Vieni qui, piccolo bambino, lascia nelle mie mani ciò che può succedere.